Olá, se a gente parar para pensar e voltar no tempo alguns anos, tudo que dizia respeito à interação entre humanos e máquinas, robôs e automatizações, parecia algo bem distante da realidade. Até mesmo assustador. Tema restrito às telas de cinema e filmes de ficção parecia mesmo distante da realidade que hoje vivemos. Mas se tem uma coisa que não dá para negar na atualidade, é que a inteligência artificial já está em torno da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E o programa de hoje é sobre esse tema, inteligência artificial. Vamos saber mais sobre ele com o nosso convidado, Rafael Magalhães, professor pesquisador da UFPB na área de inteligência artificial. O currículo dele é extenso, inclusive coordena e atua em projetos junto a empresas, à indústria, ao setor público, além de agências setoriais. Fique ligado, está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Rafael Magalhães. Muito obrigado. Tudo bom, Michele? Tudo bem, olha só, vamos bater um papo instigante sobre um tema que as pessoas sempre tiveram muita curiosidade e eu acho que agora mais ainda. Mas antes, começa a falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Hoje atua como professor, pesquisador na área de inteligência artificial. Conta um pouquinho para a gente. Ele não é paraibano, já descobri que ele vem de Brasília, mas está aqui já há um bom tempo. Exato, Michele. Muito prazer também. É uma felicidade enorme estar por aqui conversando e fazendo esse bate-papo sobre esse assunto que está tão em alta, né, hoje em dia. Minha carreira acadêmica e de pesquisa no tema, ela se inicia em 2005, 2006, com mestrado nessa área de inteligência artificial já. E aí ali foi o primeiro momento que eu tive contato com a solução de problemas da indústria, no caso a elétrica, utilizando esse tipo de tecnologia, né? Como que a gente poderia utilizar esses artefatos tecnológicos para auxiliar no desenvolvimento e na solução de problemas nessa área. De lá até hoje, muita coisa mudou. Bastante coisa mudou. E evoluiu. E evoluiu, né? Positivamente, eu acredito, em sua maior parte. O campo de atuação se expandiu absolutamente. Nesse período, eu tive a oportunidade de atuar em diversos segmentos, em áreas distintas, no Brasil e fora do Brasil. E isso me permitiu, para além de gostar da área, de praticar, mas de me encantar com as possibilidades. Então, é um prazer realmente trabalhar e atuar nessa área hoje em dia. Lá no FPB você dá aula sobre isso, coordena projetos, como que é? Exatamente. Hoje eu sou, junto com outros, temos muitos cursos da área de computação, professor de inteligência artificial e disciplinas correlatas, programação também, eventualmente, redes de computadores, e participo de 3 laboratórios de pesquisa. Um é o ARIA, ao qual eu tenho os 2 projetos mais recentes, um outro denominado IT e um terceiro chamado TRIO, que está mais associado às demandas da indústria propriamente. Os projetos que eu estou atuando atualmente, um é sobre a inserção de tecnologias de inteligência artificial no setor automobilístico, em especial na inspeção veicular. Então, ele pode auxiliar tanto as seguradoras na hora de fazer uma vistoria, como os órgãos públicos, né, com atribuição para esse tipo de checagem. Um segundo é o IT, que está com um trabalho junto à Codata. Então, a gente tenta trazer todo o desenvolvimento tecnológico, não apenas a inteligência artificial, mas práticas de desenvolvimento de software também para essa instituição. E um terceiro, que é a Enetrix, que é um projeto que a gente acabou de apresentar na sede da ONU em Nova York, que trata sobre a utilização da inteligência artificial nos acordos internacionais do Brasil com outros parceiros, né, os outros países. Então, esse aí é o escopo neste momento. Professor, fala para a gente, se pudesse definir de uma forma bem didática, como professor que o é, o que é inteligência artificial para nós que somos super leigos, mas que a gente acaba convivendo sem associar? Michele, é um desafio responder isso de maneira tão simples, né? É difícil desenvolver isso, porque isso traz tantos conceitos e
e um contexto muito amplo. Quando a gente fala da palavra inteligência, a gente associa isso a uma capacidade naturalmente humana, mas muito disso também está presente, né, na nossa natureza, nos outros seres também. Mas inteligência artificial, de maneira talvez bem limitada, né, e restrita, seria a tentativa da gente construir artefatos tecnológicos, seja de software, de hardware, para tentar atuar ou agir ou responder de maneira qual a gente considera inteligente, né? Então, quando você quer, por exemplo, planejar uma rota, você pode utilizar um software para poder fazer isso. Isso é uma atividade humana, né, inicialmente. Escolher o que vem antes, o que vem depois, como responder a uma determinada demanda, falando de maneira linguística, como analisar um quadro, um texto, um gráfico. Todos esses são atividades que nós consideramos intelectualmente, né, ou humana, num contexto de inteligência. Então, se a gente consegue criar essas coisas que possam automatizar a realização dessas atividades, a gente chama de um artefato aí de inteligência artificial. Ok. Existem muitos tipos de AI. Fala um pouco assim os mais conhecidos que podem ser exemplificados aqui para a gente. Isso. A construção da inteligência artificial, ela se confunde inclusive com a própria construção da computação, né? A gente pensa, vou criar uma calculadora para poder automatizar a realização de um cálculo, né? E ela evolui. O termo mesmo, ele é cunhado na década de 50, é quando a gente começa a utilizar, olha, inteligência artificial. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Uma das primeiras tentativas foram a de fazer a iteração por texto, teclado, né? De um chat, a gente fala, né, o termo chat hoje nós nos apropriamos, né, do conversacional ali, mediado pelo computador, para que ele pudesse nos responder. Então essa é uma inteligência artificial conversacional. Ela é muito antiga, né, um dos primeiros e mais usada, conhecidos. Né? O robô lá que responde a gente, interage, e às vezes resolve os problemas básicos. Isso. Então a ELISA é um pedaço de software, uma estrutura criada para isso da década de muito tempo atrás já. Então, hoje a gente tem, são muitos segmentos que utilizam inteligência artificial, ou as IAs, como nós chamamos, né? Tem o famoso ChatGPT, que a gente utiliza, né, hoje em dia, que é via textual. Tem o DALL-E, que é da imagem. Tem coisas que agrupam isso, né? Tem os sites de busca que já incluem esse tipo de tecnologia. Você pode lançar o que chamamos de prompt, uma demanda para que ele gere e ele vai gerar. Então, de imagens, de áudio, de texto, a parte mais lógica, de produtividade. Então, tem muitos por aí. O grande boom é que hoje a gente consegue convergir essas diferenças, essas diferentes IAs, numa mesma interface. Então, a gente conversa via voz, inclusive, não só via teclado, e ele te retorna o que você busca, né, da melhor maneira possível. Mas ainda assim existe, e são muito mais utilizados, inclusive, os softwares de aplicação específica. Então, esses são o que nós não temos contato naturalmente com o celular, com o computador. Quando você vai fazer uma análise de uma imagem médica, por exemplo, quando você vai fazer uma análise de um documento de engenharia, na área jurídica hoje tem várias aplicações também de busca, resumo, né, análise de contextos, de decisões, enfim, tem muita coisa nesse sentido. Existem efeitos positivos que a gente, claro, visualiza. Muito se desenvolveu, a inteligência artificial ela traz muitos efeitos benéficos na vida da sociedade e evolução, principalmente da ciência, né? Que é uma coisa que a gente vê muito. Fala um pouco sobre esses efeitos benéficos dessas tecnologias, né, desenvolvidas com essa inteligência artificial. Pronto, eu acho que o primeiro e maior efeito é a possibilidade da gente lidar com um grande volume de dados. Sim. Então, antes a gente precisaria de muitas pessoas para realizar, né, a investigação de um conjunto de dados e de todos os setores, né? Matemática, jurídico, medicina. Imagina 30 anos atrás,
Termos que fazer análise, por exemplo, do período que passamos agora, da Covid, da pandemia, de todos os dados que tínhamos ali. O quanto isso demorava, né? Quanto demorava. Então, a IA, ela permite que que nós façamos essa análise de uma maneira muito mais rápida, com um nível de segurança adequado e correspondente ao impacto e a responsabilidade que aqueles dados vão desencadear na nossa sociedade, de uma maneira segura. E aí esse é o primeiro grande. E dados hoje é uma coisa importantíssima, minha gente, porque é a partir dos dados que se programa políticas públicas, que se programa ações específicas, ou seja, analisando esses dados que a inteligência artificial hoje traz com mais rapidez, né, com mais velocidade, é que se tem de volta o retorno de muitos benefícios para a sociedade, não é, professor? Exatamente. Então, para além, né, dos dados, que isso é o que permeia, inclusive a gente tem aí nossos marcos e todas as construções legais, né, para nos protegermos especialmente nessa perspectiva, o que a IA nos proporciona é fazer análise, por exemplo, que é muito positivo, né, de dados do tipo de imagem. Então a gente preenche um formulário, por exemplo, manualmente, ali no SUS, nos cadastros sociais também. Nós podemos utilizar todo o artefato tecnológico para fazer essa conversão textual escrita, manuscrita, para digital, é um exemplo. Na comunicação... A eleição, a própria votação eletrônica que hoje a gente tem no Brasil, acredito que aquele software foi desenvolvido com inteligência artificial para que essa eleição, os dados dessa eleição, porque antigamente quem votou no papel lembra que às vezes a apuração demorava semanas, né, para poder chegar a um resultado de uma eleição. Não é? Nosso sistema eleitoral é fantástico. É uma coisa que não temos coisas parecidas para atingir uma larga escala como nós temos aqui. Eu estava lendo o noticiário algumas semanas atrás, a eleição na Índia, que é a maior, utiliza equipamento eleitoral eletrônico, assim como nós também. Acredito que seria, imagina uma coisa, no Brasil 200 milhões de habitantes, boa parte dessas, não todos são eleitores, mas grande parte sim. E aí você tem um país como a Índia e usa um aparato tecnológico semelhante como o nosso. A urna eleitoral, ela não utiliza internamente a inteligência artificial como nós utilizamos aqui, mas com a inteligência artificial nós podemos criar cenários e prever cenários do que pode acontecer ou não com a utilização dela. Então dá para utilizar a inteligência artificial para planejar, né? Para simular, por exemplo, ataques à urna, ao software que está ali dentro. Isso sim, dá para fazer em grande escala, né? Que um humano faria 1, 2, 3 testes por dia, a inteligência pode fazer e simular isso de uma maneira bastante acelerada. Ainda sobre aspectos positivos na saúde, são inúmeras as iniciativas de uso dessa tecnologia para poder auxiliar um laudo, a construção de um laudo, a análise dos dados provenientes de exames, raio-x, ultrassom, enfim. Ele vai substituir o profissional da área? Jamais, isso não. Até porque há a responsabilização, a compreensão que vai para além do que a máquina é capaz hoje. Será que um dia poderá substituir? Duvido no final, sabe? Eu acredito que ainda assim nós temos o que a mais que... Eu acho que ela vem para nos auxiliar, né? Então ela não vem substituir. Também na construção civil, no planejamento, né? O que a gente mais precisa, seja no âmbito empresarial, da indústria e do governo, a quantidade de aplicações é muito grande. Na comunicação, por exemplo, a criação de texto, a criação de conteúdo para ser utilizado no auxílio da comunicação, ele é fantástico, né, hoje em dia. Mas ele pode ser utilizado de imediato? Pode, mas será que ele vai ter a qualidade, a sensibilidade e a adaptação? Eu vou chegar aí. Eu quero falar de ChatGPT. Muito bem. Vou chegar aí, mas a gente vai dar uma pausazinha. Tudo bem. Estamos conversando sobre inteligência artificial com o professor e pesquisador na área, Rafael Magalhães. É hora do intervalo, a gente volta já. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte
nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba, aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta, aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o professor Rafael Magalhães sobre inteligência artificial. Professor Rafael, a gente estava falando antes de ir para o intervalo, que era uma pergunta que eu já ia fazer sobre os efeitos maléficos. A gente sabe que dados são muito importantes, mas a inteligência artificial também hoje é utilizada para a parte negativa. A gente vê aí muitas coisas preocupantes nesse universo. E aí a gente se preocupa também com essa tese de que a inteligência artificial vai substituir a ação do homem. A gente falava da comunicação, né, o texto, tal, mas como é que fica isso? Hoje eu tenho um chat GPT, aí já se utiliza ele para escrever teses de trabalho científico, se utiliza para escrever sustentações orais na área da advocatícia e até para se escrever textos jornalísticos e outras coisas mais. Fala um pouco sobre esse divisor aí, como a gente deve visualizar esse cenário. Também pergunta maravilhosa e bastante abrangente, Michele. Sim, como toda outra tecnologia, ela vai transformar e eventualmente vai ser utilizada de uma maneira duvidosa, né? De uma maneira não tão propositiva ou positiva, eventualmente. Eu acredito que a gente está passando por um momento de transição, como outras tecnologias. Sim. Eu não tenho receio, pensando no campo do trabalho, que ela vai substituir as pessoas no curto prazo. Ela vai transformar. Nesse processo de transformação, haverá, como em outros momentos, um reenquadramento, um reposicionamento. Nós vamos passar, inclusive, a transformar a forma de comunicar, né, nesse processo todo. Porque se antes o importante era fazer uma análise, a gente vai sempre precisar de uma análise opinativa. E aí essa tecnologia ela não é capaz de gerar, como a gente imagina, uma análise opinativa sobre algo, mas ela pode nos auxiliar a uma análise mais quantitativa, descritiva, né, documental. Eu não tenho esse receio, como alguns até, né, alardeiam por aí, sobre vai substituir o humano no emprego, não. Inclusive, eu acredito que nós, como sociedade, somos, né, guiados, inclusive, pelo poder público, pela discussão. Essa casa é maravilhosa exatamente para isso, para nos protegermos no sentido positivo, permitir a tecnologia no melhor potencial que ela tenha, mas quando acontece um desequilíbrio social, nós estamos aqui exatamente para isso, para avaliar humana, exatamente, com o olhar humano. Isso, nós criamos isso para nos auxiliar e não nos prejudicar. Mas pode ser que a indústria, a empresa, a própria sociedade queira, né, fazer um uso não tão, né, benéfico. Pode acontecer naturalmente como outras tecnologias, mas é essa casa que nos protege, esse espaço nos protege. Mas naturalmente, professor, algumas funções elas começaram a perder sentido. Por exemplo, o ascensorista do elevador. É uma função que foi
praticamente substituída pela máquina. E naturalmente vai acontecer alguns ajustes, mas surgem outras funções, surgem outras demandas ocupacionais a partir dessa inteligência artificial, a partir do desenvolvimento de tecnologias várias, não? Sim, sim. Para exemplificar, por exemplo, né, na área da comunicação, hoje tem muitos profissionais, a própria rede social, ela transformou absolutamente a comunicação, o anúncio, a propaganda de produtos, enfim. Hoje em dia, um profissional que precisa, por exemplo, criar conteúdo publicitário, ele fazia, né, manualmente, investigar o produto, o próprio destino final. Vou dar um exemplo, uma companhia que vende passagens aéreas e pacotes de viagem. Então ele teria que buscar sobre o destino, sobre como é aquilo tudo. Você utiliza uma tecnologia dessa como um gerador de texto automático, né? O mais conhecido é o ChatGPT, e você pede para ele gerar, olha, um texto para a rede social que fala sobre a propaganda desse pacote de viagem. Ele tem tanta coisa ali por trás que ele vai gerar aquilo automaticamente, né? E vai colocar os atrativos turísticos, você vai pedir para ele fazer isso em 10 vezes e tal, ele vai gerar. Você tem que revisar. E dá um ar de humanidade para você, porque não se cria empatia com uma coisa plastificada. Exatamente. Como criar empatia se não tem a humanidade ali ligando aquelas informações todas e dando... Isso. Né? A gente até pode, na hora de solicitar a criação desse conteúdo, determinar, olha, cria o texto de maneira coloquial, como se fosse para um público X, Y, Z. Ele vai criar na melhor maneira possível, mas tem que ter o revisor. Então, onde que entra o aspecto benéfico? Que ele vai te auxiliar a aumentar a produtividade inicialmente. Né? Então, em vez de você produzir 10, 15 peças dessa por semana, você vai poder produzir 20, 25, talvez até 30. E aí o teu trabalho vai ser mais de fazer isso, a ligação com o teu cliente, com o público-alvo, revisar aquilo ali e, muito importante, nenhuma dessas ferramentas, naturalmente, fazem checagem de dados. Elas não foram projetadas para isso. Elas foram projetadas para criar um texto muito semelhante a um texto humano. Mas, pela própria natureza constitucional dessas ferramentas, elas são o que chamamos de modelos probabilísticos, que são modelos que eles tentam atingir aquela semelhança, mas existe um conteúdo aleatório ali por trás. Né? Eu vou tentar fazer um paralelo com o que é muito prático e utilizado no dia a dia. Quando a gente abre o aplicativo de conversação, e aí a gente tem vários, o que nós utilizamos com uma frequência WhatsApp ou o SMS convencional, você abre o teclado e começa a digitar. Ali em cima aparece propostas de palavras, né? Você começa a digitar C-A-S, aí ele te sugere ali, ó, casa, casamento, etc. E aí você escolhe lá a casa para ele escrever mais rápido, né? Então, a casa está, por exemplo, aberta, ele já sugere o aberta. Isso é baseado na frequência de uso da palavra em função daquelas anteriores. Sim. De maneira também muito simplificada, o que seria um aplicativo como um ChatGPT? Ele considera a frequência de uso dessas palavras num curto prazo e num longo prazo. Então, o diferencial está aí. A gente precisa de muito volume de dado, de muito processamento para poder criar um modelo como esse. Né? Modelo que eu chamo é um pedaço de software de inteligência artificial. Então, ele é baseado em tudo aquilo que ele utilizou para poder ser criado. E tudo aquilo que ele utilizou tem um viés, tem uma base de dados que o sustenta, e isso vai permear e vai limitar, inclusive, o escopo. Então, o profissional, seja de qual área for, que queira utilizar essa tecnologia, né, de criação de conteúdo, é preciso ter uma curadoria bem apurada para, afinal de contas, não confiar 100% naquilo que está sendo gerado ali e acabar se expondo enquanto profissional como um profissional de uma curva mediana para baixo. Absolutamente. É uma leitura, estou fazendo uma leitura correta? Corretíssima, corretíssima. Como eu disse, ele não é um artefato que vai gerar um conteúdo determinístico e nem balizado pelo texto, né, original. Hoje a nossa busca é para que isso aconteça. E hoje, conseguimos fazer isso? Conseguimos num nível razoável de qualidade, com um pouco mais de investimento e de segurança de software que a gente consegue fazer ali, não a segurança de ataque, né, mas o cuidado com o texto e o conteúdo. Nós avançamos muito no último ano
para que permita isso. Por exemplo, você pega uma base Não. legal... pode falar, pode interromper. O senhor é professor. Aham. Aí passa um trabalho para um aluno. O aluno faz Isso. tudo lá no ChatGPT. Tu tem como saber disso? Temos como saber. Ah, E aí eu né? vou te trazer isso. Então tem que ter uma tecnologia para os professores detectarem a pegadinha aí. Temos. Como eu te disse, né? Ele tem condicionamentos, né? Condicionantes ali. Logo que surgiu, o primeiro boom dele foi em novembro de 2022, né? E aí, 2023, quando eu começo o novo semestre da universidade, eu disse para os alunos, usem. Pode abrir aí o computador agora na sala de aula, no laboratório, a lista de exercícios é essa daqui, e eu gostaria que vocês utilizassem para responder. E eles copiaram e colaram a pergunta lá e ele respondeu. E aí eu pedi que eles fizessem a leitura. E na hora da leitura, uma das questões não estava respondida de maneira adequada, né? Você fez um teste em tempo real ali. E eu disse, está vendo, se a gente não tem o senso crítico, a responsabilidade e a formação ali, você não teria capacidade de perceber que ele se equivocou nessa resposta. Como é conversacional, eu disse, escrevam aí, por que você colocou essa resposta e não outra? E ele responde, realmente, você estava certo. A resposta correta é a outra e não essa daqui. Então pode acontecer. Se não tiver a tua formação na área, né, de atuação, o teu senso crítico, a capacidade de perceber eventuais incoerências, pode incorrer no que você nos trouxe. Vou falar da questão eleitoral, porque recentemente o TSE, preocupado com o uso da inteligência artificial nas eleições, e isso aconteceu com muitas fake news produzidas nas eleições passadas, soltou recomendação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é uma coisa que preocupa mesmo. Hoje a gente vê essa deepfake utilizando a voz de um jornalista, por exemplo, como se ele estivesse dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Exato. Isso é um ponto preocupante. Isso, no último dia 27, salvo engano, né, do mês de abril, o TSE revisou toda a normativa, né, e determinou do processo eleitoral e de maneira também bastante qualificada e inovadora trouxe a preocupação e balizou o que era possível ou não com relação à inteligência artificial. Eu acredito que também eu gosto muito de valorizar o nosso processo eleitoral, como nós somos avançados. Por que a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa? É porque nos permitimos fazer um processo de comunicação muito avançado e abrangente, né? De comunicar as propostas, a gente utiliza todo o meio de tecnologia para isso. E aí, a consequência é que a gente precisa balizar, né, o uso dessas coisas. Em outros países, em outros lugares, o processo eleitoral, olha, é só um tabloide que fica em algumas ruas, você não pode utilizar o meio de comunicação como a televisão, talvez um site na internet, e se você quiser saber, você tem que ir atrás do candidato. Aqui não. No Brasil, a gente pode utilizar a maioria dos meios de comunicação, isso é magnífico. Várias plataformas, né? E isso é maravilhoso, porque o acesso à comunicação, às propostas e as coisas chegam a todo mundo, né? Só que chegam as mentiras também. Também, exatamente. E aí, 3 pontos principais que foram abordados lá nessa revisão foi a proibição, né, da criação do que nós chamamos de fake news, né, e aí o que chamamos de deepfake, que é aquela construção de imagem, de voz ou de texto, falsa, notadamente falsa, e o texto, né, escreve isso, e quem cria sabe que é aquilo, e tem a intenção e o mau uso, e a consequência é ter a sua candidatura cancelada e, se eleito, ter o seu título cassado. E não só a criação completa, mas o uso fora de contexto, né, através da inteligência artificial, de algo criado pelo seu concorrente ou por você mesmo, inclusive, né? Você tem como descobrir, tem como saber se foi falso ou não? Tem. Por quê? Tudo antes, voltamos 20 anos, 30 anos, as fake news, as imagens falsas, eram criadas através de colagem. Antes ainda, né? Eu me lembro, logo quando eu comecei a carreira jornalística,
a grande preocupação dos políticos eram os panfletos apócrifos, que Sim. eram jogados assim, Até de helicóptero. de helicóptero e se espalhavam na véspera da eleição nas cidades do interior, ou aqui na capital também. E isso era o fim do mundo, Isso. né? Hoje em dia, ninguém faz mais nem papel. Não, é tudo digital. Vai direto aqui, ó, para chegar na mão da Exato. pessoa através do aparelho celular. Né? E antes ainda da inteligência artificial, vamos colocar 5 anos atrás, era o Photoshop, né? Que aí edita aqui, sim. faz aqui e etc. Né? Então, a legislação ela foi muito bem colocada, ela proíbe fake news, ela proíbe comunicação fora de contexto. Nós temos especialistas, temos tecnologia para checar se aquilo é falso ou não. Inclusive, as redes sociais, e a gente chama de Big Techs, né? Elas são corresponsáveis nesse processo. Se ela não retira um conteúdo notadamente falso da rede de imediato, ela é corresponsabilizada. As outras duas coisas, tudo que for gerado com inteligência artificial deve ser exposto que foi gerado com inteligência artificial. É proibido usar? Não. Você pode querer criar uma imagem, por exemplo, vou exemplificar, né? O candidato gostaria de argumentar sobre a consequência da água e da falta de cuidado na construção de uma via na cidade e aí vai encher ali e tal. Ele pode pegar uma inteligência artificial para simular como seria aquela rua cheia de água, para argumentar. Isso pode acontecer, mas ele tem que dizer, olha, essa imagem foi criada com inteligência artificial para ilustrar o argumento que a gente está trazendo aqui. Não tem problema fazer isso. Ou você gravou numa localização e estava chovendo no dia, estava nublado. E você quer só mudar aquele fundo para colocar um pouquinho mais claro, para te ajudar na hora da comunicação. Isso é importante. Mas você tem que comunicar, olha, isso aqui foi gerado com o auxílio da inteligência artificial. Não há problema no uso positivo. Às vezes até criar um bonequinho, tipo um bonequinho dele mesmo, para poder animar, interagir, para animar, tal, para dar informação tal. Com inteligência artificial, isso aí é permitido também, Isso. Né? Agora, Informando. mas não é permitido, em hipótese alguma, mesmo informando, a criação do que nós chamamos de uma pessoa virtual, né, o candidato virtual. Nas eleições anteriores era comum, e foi proibido também, a gravação do candidato, e ele pegava essa gravação e ligava para um monte de pessoas para poder falar como se fosse ele falando. Né? Chegava os áudios assim. Isso, chegava os áudios no WhatsApp, inclusive, né? E hoje está proibido, por exemplo, o chatbot virtual se passando pelo candidato. Porque agora a inteligência artificial permite que eu crie um avatar, né, um personagem virtual que fale como se fosse o candidato. Tanto por voz como por texto. Então imagina que eu estou falando com ele, candidato, você promete que vai cuidar dessa parte aqui da cidade, da questão da saúde, da educação e tal. E se a inteligência artificial se passando por ele, vai dizer, claro que eu vou cuidar e tal, mas não é ele falando, não é ele prometendo, não é ele argumentando, então está vedado. Em hipótese alguma, comunicando ou não, é permitido, de forma alguma. Eita, professor, esse assunto a gente ia conversar aqui muito tempo, viu? Porque ele é muito instigante e assim, tá muito presente no nosso cotidiano. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo para continuar esse bate-papo, então eu queria deixar o espaço aberto. Assim, para o senhor fazer suas considerações finais e falar para a gente, assim, que conselhos o senhor daria para que a gente possa ter mais cuidado com o uso positivo disso e mais cuidado em evitar repassar coisas negativas, né? Fazer com que isso se volte contra a gente mesmo. Exato. Eu acredito que o que é importante nesse processo todo é perceber, nós temos a sensibilidade de perceber os absurdos, né? Então, quando chega uma coisa muito para além do que você está habituado, até como no comércio, né? Olha, o preço está muito baixo, isso aqui está muito bonito, essa imagem está muito, né, bem construída. Esse texto aqui, por exemplo, de um aluno que te passa um exercício, está muito rebuscado. Que adjetivos são esses que ele não utiliza, assim, né? Ele não fala dessa forma. Eu nunca vi esse candidato se portando desse jeito e agora está assim. Eu acredito que nos cabe a sensibilidade do que vem antes e depois. Será que aquela empresa está se comunicando desse jeito comigo? Que promoção é essa? Que contexto é esse que eu não estou habituado? Mas, ao mesmo tempo, eu sugiro que nós possamos, e o telespectador, se dedicar um pouco a essa nova tecnologia, porque ela veio para ficar. 10 anos atrás, 20 anos atrás, na verdade, a gente chamava de letramento digital, a necessidade das pessoas
em usarem um computador e usarem um celular, né? É a ferramenta que veio para você utilizar o banco através dela, né? Se comunicar através dela. Então, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta, sim, do seu dia a dia, na construção de um texto, sim, na geração de uma imagem. A gente precisa se apropriar. E para se apropriar, Tem que estudar tem que estudar um pouquinho, É. se permitir, mas com aquele olhar atento e cuidadoso. A gente agradece a presença do professor Rafael Magalhães, especialista em inteligência artificial. E o nosso programa de hoje termina por aqui. Semana que vem a gente volta trazendo uma outra temática para você. Fica com a gente.